nós temos falado muito aqui no programa Pauta Aberta sobre a questão da educação de crianças e jovens. Como fica nesse período de pandemia? E agora nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a situação das escolas infantis. Nós temos aqui no estúdio, já gostaria de agradecer a presença do Nilton Andrade da Silva Júnior. Ele é presidente da Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil. Nilton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Nilton, seja bem-vindo. Todo mundo falando nesse momento das aulas online, aulas em casa, né? Só que para as escolas de educação infantil fica bem mais complicado isso, não fica? Sim, com certeza, porque a educação infantil ela parte do princípio da socialização das crianças, né? Então, a socialização delas faz parte justamente do processo educativo. Sim. Então, nesse período, a gente fica um pouco mais restrito realmente, porque a gente não pode ter o contato com elas. Exato. Nilton, está se falando muito aí, talvez eu não sei até se é um certo exagero ou não, que talvez que algumas escolas da área do setor infantil, escolas infantis, podem vir a fechar as portas, talvez em função do medo dos pais. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade, com certeza, porque as escolas de educação infantil, na sua grande maioria, né, praticamente 100% das escolas, elas são sustentadas pelos próprios empresários. Então, são eles que custeiam todas as despesas, né, através do pagamento das mensalidades. Então, o que tem ocorrido com toda essa situação é que muitos pais têm questionado esse processo de cobrança, mesmo no período da pandemia, porque não vem a prestação do serviço ocorrendo. O que ocorre é que as escolas, normalmente, elas têm despesas normais, como qualquer outra empresa, como água, luz, o aluguel, os funcionários, e isso precisa ser honrado até para que a gente possa ter condições, após esse término, após a liberação das atividades, para que a gente possa atender essas crianças. O que a associação tem feito, Nilton, para tentar reabrir a escola? Vocês têm algum movimento neste sentido, apesar, por exemplo, da Prefeitura Municipal de Curitiba já ter anunciado que as aulas só voltam em agosto? Né? Para essas escolas infantis particulares, seria diferente? O que vocês têm feito? O que acontece é o seguinte, a determinação da Prefeitura é uma determinação para a rede pública. A gente acaba acompanhando a rede pública por uma questão até de saúde pública. Então, a gente entende se a instrução vale para a rede pública, também vai valer para a rede particular. O que está acontecendo no momento é que o que impede que as aulas retomem na educação infantil é um decreto do governador do estado, do Paraná aqui especificamente, né? Onde ele determinou que tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares devem estar fechadas até a segunda ordem. Até no caso do governador, ele não propôs uma data de retorno. O que a associação tem feito nesse sentido? Nós temos buscado várias articulações, tanto junto ao governo municipal quanto ao governo estadual, aqui no estado do Paraná, justamente para possibilitar isso. E não somente o retorno das atividades, mas muito mais do que isso, que seria o quê? A gente propor um retorno das atividades de uma maneira bem responsável e consciente. Né? Um dos primeiros pontos que nós temos é justamente aquelas pessoas que ou não deixaram de trabalhar ou retomaram suas atividades por ser atividades de cunho essenciais. Né? Então, nesse caso, essas famílias também têm crianças que precisam ser atendidas. Então, a nossa proposta, e esse é o nosso pleito junto ao secretário do Estado e ao governador, para que a gente possa retomar para poder atender essas famílias. Nilton, imagino que um dos medos dos pais, principalmente os que têm bebês, seriam os berçários, seria levar a criança até o berçário. A associação, vocês têm ouvido alguma reclamação ou talvez algum medo dos pais com relação a essa volta às aulas? Não vou levar o meu filho esse ano, vou esperar o ano que vem. O que vocês têm ouvido dos pais com relação a isso? Nós temos situações de famílias que vão manter as crianças em casa ainda durante um período, até que tenham a segurança, né? E a gente entende que isso aí é perfeitamente normal. Até hoje pela manhã eu atendi uma família em que, nesta família, o pai e o sogro desse pai, os dois têm situações cardíacas, são pessoas que têm uma idade avançada, então a criança poderia, de alguma forma, comprometer a saúde deles. Então, existe essa situação, né? Então, inclusive, o fato de a gente abrir as escolas não está relacionado a que todos retornem. A gente sabe que muitos pais, ou uma parte desses pais, vão continuar com as crianças em casa até que tenha essa tranquilidade. A gente vê uma preocupação da associação e também de alguns professores, que a gente fala de crianças bem pequenas, mas tem aquelas que estão sendo alfabetizadas, que seria importante que elas voltassem assim que reabrissem a escola, não é? Com certeza. Não só retornar o quanto antes possível, como também a gente poder dar suporte
suporte a essas famílias. Então, o que a gente tem feito de momento? A gente tem proposto atividades para que as crianças possam fazer em casa. Como eu disse no começo do nosso papo aqui, a gente sabe que a socialização é grande parte da educação infantil, mas é importante que essas crianças fiquem ativas, principalmente as crianças que estão em idade pré-escolar, em idade de alfabetização, para que elas não tenham essa perda, porque querendo ou não, esse período é um período em que ela está deixando de ser educada. Certo. Newton, eu sei que talvez esse é um assunto um tanto quanto delicado, mas às vezes tem muitos pais que reclamam com relação à cobrança integral da mensalidade nessa época do ano. Né? Alguns pais dizem, mas eu não contratei a escola para eu dar aula. Como que a associação fica nessa hora? É complicado, né? Sim. O que acontece em relação aos contratos? Né? Os contratos são contratos de prestação de serviço que regem um ano letivo. Certo. Então isso quer dizer que é um contrato anual. O que acontece é que, por uma questão de facilitar o fluxo financeiro das famílias, esse valor é parcelado em vezes, né? Em 12 certo, vezes claro. no caso da educação infantil. Então, via de regra, esse valor continua existindo. O que a gente tem instruído as nossas associadas? Que cada uma utilize o bom senso com as famílias, assim como peça das famílias esse bom senso, e faça uma contabilidade daquilo que está deixando de ser gasto nesse momento em que as atividades estão suspensas e que isso possa ser repassado para os pais, justamente para que eles possam ter vamos dizer assim, uma compensação financeira e também que a escola possa garantir a retomada das atividades tão logo possível. Newton, claro, ninguém esperava uma situação dessa, então o que espero, imagino a associação e as escolas, seja o bom senso dos pais e também das escolas, né? Essa negociação família seria o ideal nesse momento? Esse é o ideal. Até porque é o seguinte, a gente pensa que nós estamos numa situação que é uma situação geral, né? Não é uma situação pontual. Então, a gente precisa fazer com que as coisas continuem acontecendo. Então, os pais precisam continuar trabalhando, eles precisam ter condição de ter seus filhos cuidados, né? A escola precisa continuar funcionando também, então, para isso, ela precisa honrar com seus professores, né? Com os profissionais de educação, precisa honrar com outros fornecedores. Do mesmo Tudo jeito, isso né? continua da mesma maneira. E uma coisa que até eu tenho trazido para as minhas famílias, tenho conversado com as associadas, que assim, nós vamos ter uma situação que é passageira e vai continuar. Então, a gente precisa, ter esse bom senso para que a gente não perca essas relações que a gente tem construído por tanto tempo com as famílias. Tá certo, então. Nós gostaríamos de agradecer muito aqui o Newton Andrade da Silva Júnior, ele que é presidente da Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil. Newton, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Newton, pela entrevista. Obrigado. Nós temos que fazer um intervalo, mas não saia daí que o Pauta Aberta volta já já.